paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês nesta noite. Amém, meus irmãos. Mais um dia, glória a Deus, estamos de pé pela graça de Deus. Vencemos, mais um dia, porque o Senhor nos sustentou. Somos mais que vencedor pela graça de Deus, porque Ele está no controle da minha vida e da tua. Quando a gente adorar somente a Ele, depender somente dEle, vamos viver os milagres que Ele tem para nós. Vamos viver as bênçãos, as promessas que Deus tem na minha vida e na tua. Deus não divide a glória dEle com ninguém. Então adore só este Deus. Só Ele é digno de honra, de glória, de toda adoração. Então glorifique o nome dEle pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Porque Ele pode todas as coisas. Tudo que você for para Deus, de coração, de verdade, e for da vontade dEle, Ele faz acontecer na tua vida. Amém? Deus abençoe cada vida, cada inscrito neste canal, que as bênçãos do Senhor venham a ser multiplicadas sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família. Que nesta noite a palavra do Senhor venha falar tremendamente ao teu coração, aos teus pensamentos. Glória a Deus por mais uma palavra de fé. Eu estou com a Bíblia aberta aqui em Isaías 30, onde a palavra do Senhor diz assim: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomará conselho, mas não de mim, e que se cubra com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentar pecado a pecado. Quem desce ao Egito sem perguntar à minha boca? Eita glórias! Medite lá em Isaías 30, que a mensagem é grande, eu resumi. Vocês vão entender porque Deus está falando isso. Glória a Deus por mais uma palavra. Quando servimos a Deus, somos obedientes a Ele, a palavra dEle, temos que depender dEle para tudo. Não podemos colocar algo na mão de Deus, uma situação na mão de Deus, e não esperar da parte de Deus, Ficar correndo atrás de outras coisas, de outros socorro, usando aquilo como rebeldia, desobedecendo a Deus, querendo fazer a nossa própria vontade, querendo dar um jeitinho dali, um jeitinho daqui, porque com Deus não funciona assim. Ou você serve a Deus ou você não serve. Ou você espera da parte dele, ou você não espera. Ou você confia nele ou não confia. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Ai daqueles que descer para o Egito e busca de conselho. Lá no Egito, tu vai ter Faraó, que vai barrar os planos de Deus na tua vida. Permaneça aonde você está. Não desça para o Egito atrás de socorro, porque lá você vai ser humilhado, pisoteado por Faraó. Mas se tu permanecer na presença de Deus, na obediência com Ele, Ele faz você caminhar. Ele vai prover aquilo que tu está esperando da parte dEle. Ele vai te abençoar. Ele vai te curar. Basta tu ser só dependente dEle. O Senhor diz que ai daqueles filhos rebeldes que está no meu caminho e tenta conselho que não é de mim, que não é dele. Vai buscar conselho de quem não conhece Deus, quem não tem uma vida com Deus, quem não vive com Deus. Aí o Senhor diz: ai de mim, dos filhos rebeldes que vai buscar conselho que não seja do meu espírito. Então cuidado com quem você tem ido desabafar. Cuidado com quem você tem ido dividir as tuas intimidades, as tuas coisas. Cuidado para você não estar conversando aquilo que não é para ser conversado, com pessoas que não provêm de Deus. Cuidado com o Faraó que você tem aberto o teu coração. Cuidado para quem você está contando os teus sonhos, contando as bênçãos que Deus ainda vai derramar na tua vida, as promessas que Deus tem para ti. Cuidado para quem você está abrindo o teu coração.
Aí Deus fala, ai dos filhos rebeldes, né? Que tomará conselho, mas não de mim. Para Deus não existe pecadinho, pecadão. Para Deus tudo é pecado. E não adianta se esconder achando que Deus não está vendo, fazendo coisas erradas, servindo a Deus e dizendo que, né, fazendo coisas erradas e achando que Deus não está vendo, achando que está se escondendo dos olhos de Deus. Mas Deus sabe quem serve de verdade e quem não serve, quem está com Ele e quem não está. Deus não divide, Deus é ciumento, Deus é um pai ciumento. Então Ele tem ciúme de você como filho. Não seja rebelde com Deus. Obedeça ao Senhor. Se a dificuldade está grande, permaneça onde você está, mas com Deus, confiando nele, buscando socorro só dele. Não fique aí tentando dar um jeitinho, do seu jeitinho, com a força do teu braço, porque Deus não vai estar na direção. Você pode ser humilhado quando você não esperar de Deus aquilo que você quer e tentar buscar socorro no Egito. Permaneça no lugar que você está. Não vá buscar conselho para quem não conhece de Deus, para quem não serve a Deus igual a você. Não seja rebelde perante ao Senhor. Amém? Sabe, esta palavra veio hoje, meus irmãos, quando eu falo que a gente tem que estar ligado com as coisas de Deus, com as coisas do céu, que não importa as ocupações, as tribulações do dia a dia, os trabalhos, os afazeres. Quando a gente está ligado com Deus, não importa o que a gente esteja fazendo, aonde a gente está, mas se a gente tiver com pensamento em Deus, ligado com as coisas do céu, Deus fala com a gente. Hoje eu estava no meu trabalho, estava lá com pensamento em Deus, fazendo pergunta ao Senhor em pensamento. E eu falei assim para Deus hoje: Senhor, ontem eu preguei sobre as pessoas, né, te honrar com os lábios, com a boca, mas o coração está longe do Senhor. As pessoas têm, meu Deus, vivido mandamentos de homem. As pessoas têm obedecido o homem, sabendo que o Senhor pode todas as coisas. Imediatamente, meus irmãos, a resposta veio. Aí, que Deus falou o meu pensamento. Deus levanta o caído. Veja bem, Deus levanta aquele que não é. Deus faz aquele que não é nada ser alguém. Deus sustenta ele. Deus abençoa, Deus prospera, né? Ele passa pelas mãos do Senhor. Ele é preparado, capacitado para aquilo que Deus quer. Oh, glórias. Mas quando está no topo, quando tem tudo o que quer, ele se corrompe. Eita Deus, meu irmão, é forte. Eu disse, meu Deus, ele se corrompe. Aí Deus me trouxe a memória. Tem alguns pregadores da palavra de Deus. Deus me trouxe um pregador, não vou citar aqui o nome, que ele veio do baixo, meu irmão. Ele sofreu. Ele passou pelas mãos de Deus. Deus levantou ele do nada. Ele não era nada, não era ninguém. Deus fez ele ser quem ele é hoje. Deus prosperou. E ele se corrompeu pelo que ele tem. Ele tem tanto que ele se corrompeu pelo dinheiro. Ele não serve a Deus como servia antes. Ele não serve mais a Deus como servia antes. Antes, quando ele não era nada, não era ninguém, ele lia a palavra de Deus, ele pregava a palavra de Deus, a verdade de Deus para as ovelhas.
Hoje, meus irmãos, ele arrasta multidões. As ovelhas vão tudo atrás dele. Ele não prega nada. Ele fala duas palavrinhas, nem na Bíblia ele abre. Oh, Deus! E as ovelhas lá, meus irmãos, tudo se enganando, acreditando no que ele fala. Nem a Bíblia ele pega para falar uma palavra, para ler algo da parte de Deus. E qualquer coisinha, duas palavrinhas que ele fala assim, as ovelhas idolatram ele, adoram ele. Ali, elas estão naquele momento ali, adorando o homem, obedecendo o mandamento de homem. Foi por isso que Deus falou comigo hoje, me deu essa resposta. Deus é maravilhoso. E as ovelhas se cegando, adorando ao homem, obedecendo a voz do homem. Se o homem se corrompeu, está lá em cima, está no topo, e não prega mais de Deus como pregava. Deus abençoou, Deus levantou do nada, Deus fez ele grande, Deus fez ele prosperar, e hoje ele está corrompido pelos bens desta terra. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus fala, meu irmão. Quando você está ligado com Deus, Deus fala. E eu disse, meu Deus. E não prega nada da palavra. Arrasta multidões. As ovelhas tudo cega. Ali você não vê um momento aquelas ovelhas ali glorificando ao nome de Deus. A glória vai toda para o homem. Eles adorando, elas adorando ao homem, idolatrando o homem. Deus não está ali naquele meio, Deus não está no meio daquele povo, Deus não está no meio daquele culto. E a vida daquele povo continua a mesma, aquele povo continua o mesmo, milagre não acontece, cura não acontece, porque está ouvindo, obedecendo ao homem, que está ali, passa horas e horas falando, da boca para fora, mas não prega a palavra de Deus. Um dia Deus levantou ele, um dia Deus fez ele alguém, um dia Deus prosperou ele, e ele hoje quer a glória para ele. Por isso que a palavra nesta noite veio. Ai dos filhos rebeldes, ai dos filhos desobedientes a Deus. Ai daqueles que buscam mandamento do homem. Meu Deus, Deus é maravilhoso. Não importa onde você estiver, o que você estiver fazendo, meu irmão. Se liga nas coisas de Deus, se ligue com Deus, que Deus fala assim com você. Deus fala no teu pensamento, fala no teu coração, Deus fala. Deus responde a tua oração. Deus não deixa você se enganar, nem ser enganado, quando você depende só dele. Aí muitas vezes tem um filho fiel a Deus, um filho que serve, que é obediente. E aí Deus, na nossa visão, Deus demora, meu irmão, para nos abençoar. Deus demora para nos dar algo. Não é a demora, é o tempo dele, mas a gente é carne, né? Vai às vezes para a carne e pensa assim, que Deus está demorando. Porque muitos começam a falar de Deus, pregar a verdade, fazer tudo para Deus. Mas aí quando Deus começa a abençoar, começa a largar o seu celeiro, começa a encher a sua despensa,
Começa a encher a sua conta bancária. Começa a esquecer de Deus. Começa a esquecer de onde veio e quem era. E aí começa a rebeldia. Fazer as coisas por conta própria. Pela força do braço. Porque já conseguiu o que queria. Mas Deus está de olho em cada um desses. Porque a mesma forma que Deus levanta, Deus abate. Quando o homem quer a glória para ele, Deus não está naquele lugar. Deus não está naquela situação. Aí é que vem o engano das ovelhas. As ovelhas vê o seu líder, o seu pastor rico, cheio de dinheiro, com carrões, com casa boa. Engana todas elas. Elas querem seguir o mesmo exemplo, o mesmo caminho, achando que vai ter a mesma coisa. Não que Deus não abençoa, Deus abençoa sim. Deus dá sim. Deus prospera sim, porque senão a palavra era mentirosa. Mas com esses daí, Deus está de olho. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Do mesmo jeito que Deus levantou, Deus abate. Esse é como a palavra diz, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Esse, se não se arrepender, a salvação dele já foi. Não vai ser salvo. Porque deixou se corromper pelo dinheiro, pelas coisas desse mundo. Esta é a mensagem nesta noite para vocês. Essa é a fala de Deus nesta noite para vocês. Essa foi a pregação nesta noite para a vida de vocês. Que vocês continuem, meus irmãos, servindo a Deus de verdade, obedecendo ao Senhor. Não seja filho rebelde, não seja filho desobediente. Permaneça onde você estiver, aonde você está. Permaneça. Não saia da onde você está para buscar socorro no Egito, porque lá você vai ser humilhado por Faraó. Lá você vai ser chicoteado, vai ser pisoteado, vai ser humilhado. Se você permanecer na presença de Deus, você vai ser cuidado, vai ser zelado, vai ser protegido, vai ser revestido pelo poder de Deus. Amém? Glória a Deus. A palavra nesta noite falou ao teu coração, que Deus falou tremendamente no meu. Glória a Deus por mais uma palavra. Toda a honra e toda a glória é para Deus. Tudo é para glorificar o nome dele. Que a gente nunca esqueça, quando Deus derramar nas nossas mãos uma bênção, uma cura, um milagre, uma porta aberta, que a gente nunca esqueça do Deus que a gente serve. Que a gente nunca venha dar as costas para Ele. Dependendo do que Ele nos der, que a gente não venha se corromper perante aquilo que está nas nossas mãos. Que a gente ganhe de Deus, continue honrando a Ele, glorificando a Ele, sendo fiel a Ele, sendo obediente a Ele. Para que a gente permaneça com a nossa salvação. Glória a Deus. Jesus abençoe a vida de vocês. Amém?